Numa partida relativamente tranquila com seu time principal, o Vasco conseguiu chegar à sua segunda vitória seguida no Campeonato Carioca, dessa vez contra a Portuguesa, em São Januário, e agora está no G4 do campeonato. E mais, Leandrinho está sendo negociado para o mesmo time em que o Vasco deve pelo Paulinho. E Vasco também chega a um acordo com seu artilheiro, o pirata Pablo Verratti. Todas essas informações após a vinheta. Pode soltar, editor. Fala pessoal, saudações vascaínas, aqui é Bernardo Ferreira e esse é o canal Jogando pelo Vasco. Bom, antes de começar a falar justamente sobre a partida de ontem do Vasco contra a Portuguesa, eu já vou pedir a você para deixar o seu like, para deixar a sua inscrição caso você ainda não seja inscrito e de compartilhar esse vídeo já com outras pessoas. Bom, o Vasco ontem jogou contra a Portuguesa, em São Januário, com o seu time principal, segunda partida do time principal no Campeonato Carioca, e o Vasco conseguiu sua segunda vitória consecutiva. O placar da partida foi de 4-1, com 2 gols dele, sim, ele mesmo, Pablo Ezequiel Verratti Pfaffen, o pirata da colina. Também teve um gol do cria Felipe Coutinho e um gol do lateral Paulo Henrique. Joãozinho acabou fazendo o gol de honra da Portuguesa ainda no primeiro tempo. E bom, o Vasco, na minha opinião, teve 2 tempos levemente distintos e, como eu disse, a partida foi relativamente tranquila. Por que eu quero dizer relativamente tranquila? Porque no primeiro tempo o Vasco até começou bem, o Vasco conseguiu fazer justamente jogadas que a gente não via no final do ano passado. Eu pelo menos nas minhas lives que eu fazia, né, reagindo aos jogos, a gente via que o Vasco era muito samba de uma nota só. O Vasco só ficava cruzando bola para a área para o Verratti tentar fazer alguma coisa. E isso foi até uma coisa que o Fábio Carilli abordou na sua entrevista coletiva, daqui a pouco a gente vai ouvi-lo. E o Vasco conseguiu mudar esse estilo de jogo, conseguiu mudar, fazer tabelas, começou a fazer muitas inversões, um jogo mais aproximado, os volantes carregando mais a bola. Enfim, o Vasco conseguiu finalmente ter uma identidade, uma forma de jogar, uma forma de atacar. E, como eu disse, vamos ouvir o Fábio Carilli, que ele foi perguntado justamente sobre isso, sobre as formas que o Vasco vai atacar e sobre até as formas que o Verratti tem de ajudar a contribuir com esse jogo mais aproximado, de ataque, e das formas que o Fábio Carilli espera que o Verratti colabore com o nosso Vasco da Gama. Vamos ouvir o técnico Fábio Carilli. Tecnicamente, todos têm que melhorar e vão melhorar, inclusive ele, né? Então, eu quero ter opções de entrar dentro da área do adversário por dentro, eu quero por lado. Hoje teve cruzamentos de Piton, de PH, de Verratti até caiu na direita lá e fez um passe para dentro da área, né? Ele vai crescer, ele vai melhorar junto com os outros. O grupo tem que entender o que é o Verratti e o Verratti tem que entender qual que é a nossa proposta de jogo, né? Daqui um pouquinho segurar ele para segurar os zagueiros e a gente vir tocando por trás, mas ele é um cara que ele quer participar, sem bola e com bola. Sem bola, muitas vezes ele sai para buscar o zagueiro sozinho, né? Controla, não adianta sozinho nesse momento, o zagueiro está com a bola dominada, respira, e muitas vezes com a bola ele sai do lugar dele e quer participar. Isso é bom, isso é bom. E aí é um trabalho nosso, meu e da comissão, explicar para ele entender, né, um jogador que é exemplo, já mostrou desde o primeiro dia, desde o dia 6 que ele apresentou, que é um exemplo, que escuta, que trabalha, que se cobra bastante e ele vai crescer juntamente com o grupo. Bom, o Vasco abriu o placar no primeiro tempo com um gol que a gente pode dizer que foi um gol achadaço. O juiz tinha paralisado o jogo, né? E aí a bola estava com a Portuguesa e ele simplesmente retorna com bola ao chão. Aí os jogadores da Portuguesa foram recuar a bola e o Pirata, do jeito que ele sempre fez no ano passado e nos outros anos, tem por característica ele ir pressionar a bola. Ele sempre faz isso. E aí muitas vezes eu até critico que o time do Vasco não faz marcação-pressão, porque só o Verratti vai e ele vai sozinho e no caso, a gente não tá com pontas, mas os 2 pontas não marcam os zagueiros que tem ali para trocar passe, e com isso sempre consegue rolar a saída de bola. Mas o Pirata foi pressionar o goleiro e aí o goleiro foi afastar a bola.
E aí no que ele vai afastar a bola, o goleiro chuta a bola justamente em cima do Verratti. E acaba que a bola vai direitinha para dentro do gol, abrindo o placar, 1-0 Vasco, gol do Pablo Verratti. Logo depois, o Vasco consegue chegar ao seu segundo gol com um cria Felipe Coutinho. Felipe Coutinho recebe um passe ali pela ponta esquerda, e aí começa a driblar vai caindo por dentro, aí corta mais um, corta um segundo, e aí dá aquela chapada que só ele sabe fazer, fazendo um verdadeiro golaço em São Januário para a alegria da galera, 2-0 Vasco. Mas ainda no primeiro tempo, o Vasco acaba dando um mole ali na entrada da área. O Joãozinho recebe um passe, fica meio livre de marcação, não teve uma pressão na hora que ele recebe a bola. Ele vê que tem um espaço, bate ali. Acho que a bola até deu uma desviada no Lucas Oliveira, mas foi um gol até muito parecido com o do Felipe Coutinho, se a gente considerar que a bola não desviou, né? Mas eu particularmente acho que a bola desviou, mas isso não tira o mérito do gol do Joãozinho, que foi um verdadeiro golaço, 2-1 Vasco, final do primeiro tempo. Agora, o segundo tempo do Vasco foi meio fraco, a verdade é essa. A impressão que tanto eu quanto até os narradores da Vasco TV tiveram era de que a Portuguesa estava conseguindo controlar o segundo tempo inteiro. Mesmo assim, o Vasco conseguiu 2 gols. E muitos desses 2 gols o Vasco conseguiu justamente pelas alterações que o Fábio Carille promoveu. A partir ali dos 15 minutos do segundo tempo, ele já meteu logo 3 alterações. Entraram o Payet, o Matheus Cocão e o Maxime Domingues. Saíram, respectivamente, o Coutinho, o Paulinho Paula e o Alex Teixeira. Mas o time do Vasco realmente só conseguiu melhorar a partir da entrada do Hugo Moura no lugar do Tietchan lá pelos 29 minutos de jogo. E o Fábio Carille falou justamente sobre essas alterações, sobre o motivo dele ter feito essas alterações. Vamos ouvi-lo. Nosso trabalho é ser muito claro com todos os atletas para que eles entendam, né? Não trabalho só com 11, trabalho com o elenco. Hoje, né, no jogo de Manaus e no jogo de hoje, as minhas substituições não foram técnicas. Elas foram para manter parte física, pensando nisso, para ter condição, para ter estrutura. Maxime, eu sei que pode ser um cara por dentro, sei que pode jogar aberto, e eu sei que ele gosta de jogar mais por dentro, já tive uma conversa com ele e tive com todos. É um jogador que pensa rápido, um jogador agudo, que carrega bem a bola, entrou muito bem lá em Manaus, né? E que é uma alternativa. Então, justamente quando o Hugo Moura acabou entrando, a gente notou que o Vasco deu uma melhorada. O Vasco conseguiu fazer as jogadas mais ofensivas e conseguiu chegar aos 2 gols justamente porque o Hugo Moura começaram essas jogadas. No terceiro gol do Vasco, o Hugo Moura consegue achar o Payet livre, e aí o Payet começa justamente a tabela, que terminaria com um passe do Maxime Domingues para o Paulo Henrique, que ele entra na área, dribla o zagueiro, e o zagueiro fica no chão, e ele de canhota chuta para dentro do gol, fazendo o terceiro gol do Vasco. E o quarto gol foi justamente um cruzamento do Hugo Moura, que acaba recebendo nas costas do zagueiro, e aí ele faz um cruzamento para o Verratti marcar o seu segundo gol do jogo, o quarto gol do Vasco, e dando números finais à partida. O Hugo Moura entrou e acabou fazendo a diferença para o jogo do Vasco. A grande verdade é que esse ano o Vasco está muito bem servido de meio campo. Se nada de ruim acontecer, a gente tem boas peças e até, de certa maneira, boas peças até de reposição no meio campo. O nosso problema realmente é o ataque, que a diretoria, de acordo com as informações, está trabalhando, mas ainda não conseguiu resolver justamente a nossa real carência, que é as pontas. As pontas ali o Vasco precisa, para ontem, conseguir alternativas. Agora, um outro ponto que precisa ser destacado, de maneira negativa, foi a arbitragem horripilante, patética, pífia, vergonhosa do senhor Bruno Arleu de Araújo. Mais uma, né? A gente já, que é aqui do Rio, conhece ele das suas atuações no Brasileirão. Mas por que eu digo que para mim foi uma partida patética do Bruno Arleu? Tiveram 2 lances no Verratti que para mim, apesar de eu entender que para muita gente seja uma grande disputa por espaço, para mim o Verratti acaba sofrendo 2 golpes de judô dentro da área. E por isso não foi dado nem pênalti, nem o VAR chamou.
Eu entendo que esses lances são lances interpretativos e o VAR não deveria que chamar mesmo. Mas assim, pra mim, Bernardo, pra mim, esses dois lances, que vocês até devem estar vendo agora, pra mim são lances claríssimos de pênalti. Eu não consigo normalizar esse tipo de lance. Sabe? Eu sei que tem gente que normaliza, entende que é uma disputa por espaço e que aí um e o outro ali são mais veementes na forma como defende o espaço, são mais intensos na forma como defende o espaço, mas eu não consigo normalizar. Eu não acho que seja normal aquele tipo de segurada, aquele tipo de agarrão, quer dizer, aqueles tipos de agarrões, e o Brunaleu nem falta dá. Os seus assistentes não veem, tanto que o Verratti até reclama que, tipo, pô, vocês têm que ver, tá me segurando, né? E, pra mim, o principal, a razão principal de eu achar que foi uma atuação patética do Brunaleu, foi uma falta claríssima que ele não deu em cima do Paulo Henrique. E assim, foi até dito pelo repórter da Vasco TV que a impressão que deu em campo é de que ele ia dar e, ao ver que o jogador já tinha cartão amarelo, ele resolveu não dar a falta. E aí isso acabou me lembrando o jogo contra o Botafogo no ano passado, o jogo que a gente tomou, que a gente teve a expulsão do João Vitor, justamente o lance da expulsão do João Vitor. Que o João Vitor faz um pênalti e o pênalti acaba voltando. Na hora que o juiz dá o pênalti, ele não dá cartão amarelo pro João Vitor. Ele não dá cartão amarelo pro João Vitor. E aí, pelo fato do pênalti voltar, né, ou o que eu quero dizer com voltar, ser marcado falta, porque foi visto que foi fora da área, ele dá o segundo cartão amarelo. E assim, o fato de tipo, ser pênalti e ser falta, para cartão amarelo, não quer dizer nada, não muda. Você pode dar cartão amarelo quando você marca um pênalti, entendeu? E você pode também dar vermelho em alguns casos. Se você não tem nenhum tipo de disputa de bola, você pode ainda assim dar vermelho. Quando existe uma disputa de bola, uma disputa por espaço, você pode dar amarelo. O Brunaleu resolve não dar amarelo e, só pelo fato do pênalti ter sido desmarcado e ter dado falta, ele resolve dar o segundo amarelo. Por que ele não fez a mesma coisa aqui agora? Por que ele não dá falta e não dá cartão? Não quer dar cartão. E aí depois ele acaba preferindo um erro pior, que é não dar a falta. Uma falta que é absurdamente clara no Paulo Henrique. Ele dá um drible da vaca e toma o contato. Fica até no chão depois de um tempo. Enfim, uma partida, uma atuação, na minha visão, do Brunaleu vergonhosa, quer dizer, talvez mais uma, né, na conta de atuações vergonhosas do Brunaleu. E pra mim, esse cara ter um pet FIFA, acho que a impressão que dá é que tipo, é o que a gente tem de melhor que já é ruim, entendeu? Então, assim, pra mim, esse cara ter um pet FIFA é um verdadeiro escárnio, mostra o nível que a arbitragem carioca tem, e que talvez não devesse ter um árbitro carioca com pet FIFA se a atuação dele é desse nível. Enfim, mais uma partida vergonhosa por parte da arbitragem carioca, que até que nesse campeonato não tem tido tantas arbitragens horripilantes, mas Brunaleu sendo Brunaleu, como sempre, e mais uma partida vergonhosa dele. E para encerrar o assunto, para mim é muito interessante ver o que o Vasco vem propondo nesses dois jogos. Para mim a evolução é bem nítida. E até me repetindo aqui, se a gente comparar com o Vasco do ano passado, ali depois das contusões de Adson e DVD, o Vasco virou refém de um samba de uma nota só, explicando de novo. Só bola na área pro Verratti, sem tabela, sem triangulação, justamente coisas que a gente já tá vendo nesse time do Carille. Triangulação, toque de bola, jogo aproximado, como eu disse, isso tudo eu já disse antes, os volantes carregando um pouco mais a bola, principalmente com o Paulinho e com o Jair, Deus queira que não aconteça nada com eles esse ano. Enfim, o Vasco mostra sinais de que está evoluindo e que o torcedor pode ficar animado. Claro, não vou ser leigo e inocente aqui e achar que o Campeonato Carioca é parâmetro para alguma coisa. Não é. A gente já viu várias vezes o Vasco fazendo boas campanhas no Carioca e no Brasileirão cair de rendimento. Os verdadeiros testes no Campeonato Carioca são os clássicos. E a gente tem que ver o que o Vasco vai arrumar até lá.
O Vasco está em negociações, né? Algumas negociações aí por pontas. Vamos ver se alguma vem. Vamos ver se o Carille arranja outras alternativas para os clássicos, que são as partidas que realmente a gente vai ver como que o Vasco vai lidar com times da altura dele, com o nível técnico que o Vasco tem também. E vamos ver até lá o que vai acontecer, né? De novo, seja em negociação, seja com alternativas do Carille. Mas se a gente for comparar justamente os dois placares com os times principais, a gente já vê uma evolução. Pode ser porque o Madureira teve um jogo mais fechado e a Portuguesa nem tanto? Pode ser, mas é inevitável que o Vasco em uma partida faz 2-0, na outra partida acaba conseguindo uma goleada de 4-1. É perceptível a evolução. E justamente isso foi perguntado ao Fábio Carille, justamente sobre essa evolução que teve uma partida para outra e qual era a visão dele para que o Vasco melhorasse ainda mais. Para encerrar o assunto, pela última vez, vamos ouvir o técnico Fábio Carille na coletiva de ontem. É sempre importante ganhar, ainda mais no início de trabalho. O final do primeiro tempo, ali falando um pouco da parte física, a gente já caiu. E você fica um pouquinho com receio de fazer no intervalo e perder para o segundo tempo. Então a gente resolveu voltar com o mesmo time, mas fisicamente a gente viu que estava abaixo. Ali com 15 minutos mais ou menos, resolveu fazer 3 e seguro 2 ali para qualquer situação emergencial que precisasse. A evolução vai ser, hoje já aconteceu coisas importantes por dentro que eu quero. Os erros são normais nesse início, ainda mais quando o cansaço vai batendo, né? Mas muito feliz por esse momento. Minha estreia aqui em São Januário com a camisa do Vasco. Torcida apoiando o tempo todo, a gente fazendo por merecer esse apoio dentro de campo, né? Não adianta a gente querer o apoio do torcedor e a gente não fazer por merecer. Jogadores que entraram dando resposta, né? Fazendo o time crescer novamente, que isso não é uma preparação de 11, é uma preparação do elenco todo. Muito feliz com isso, mostrando que a gente está no caminho certo. Bom, mudando de assunto agora, no final de semana começaram a surgir as apurações de alguns setoristas do Vasco sobre uma possível negociação do lateral esquerdo Leandrinho, cria da base do Vasco, que ano passado acabou atuando muito como ponta esquerda, né? Na ausência de David e etc., acabou atuando muito como ponta esquerda ano passado. O time interessado que o Vasco está fazendo a negociação é o Al-Shabaab, que é o mesmo time do que o Paulinho estava e que o Vasco está devendo. As informações dessa negociação do Leandrinho com o Al-Shabaab foram dadas inicialmente pelo Vene Casagrande junto com o Pedrosa, ou seja, informação com credibilidade. A negociação inicialmente era por empréstimo, mas os moldes do contrato acabaram mudando muito nesse final de semana. Eu vou tentar dar uma passada aqui geral por todos os aspectos do contrato que era inicialmente, o que está agora, como é que estão as coisas. Inicialmente, o molde do negócio era o seguinte: era um empréstimo até o fim da temporada árabe. A temporada árabe acaba ali em maio, isso não mudou em nenhuma das negociações, tá bom? Com os seguintes valores envolvidos: era 1 milhão, inicialmente $1 milhão pelo empréstimo, mais o perdão da dívida do Paulinho, que falou-se em $1 milhão, mas parece que é perto de $750 mil, né? Mais ou menos isso. Esse era o molde do negócio inicial. O Al-Shabaab não aceitou inicialmente e acabou fazendo uma contraproposta, que ficou mais ou menos assim: 500 mil pelo empréstimo, o perdão da dívida do Paulinho, que vamos adotar o valor de 750 mil, tá bom? $750 mil, e uma obrigação de compra no valor de 3,5 milhões de dólares. O Vasco não aceitou essa proposta, também fez uma contraproposta e falou assim: a gente não vai botar opção de compra nem obrigação de compra. Não vai ter isso no contrato. Qualquer negociação que se queira ter, não pode ter obrigação ou opção de compra. E o Vasco fez a seguinte proposta: 500 mil pelo empréstimo e o perdão da dívida do Paulinho. Porém, os árabes não gostaram muito de não ter uma obrigação ou opção de compra no empréstimo.
mas eles estariam dispostos a aceitar. No entanto, o Vasco teria que negociar ele em definitivo depois de maio. E, se não negociar, e aí o valor a ser negociado seria visto mais para frente, e se não negociar, o Vasco não teria o abatimento total da dívida do Paulinho, só teria 50% desse abatimento da dívida. Essas informações foram dadas ontem mesmo de manhã pelo canal Atenção Vascaínos. Agora, o Vasco precisa responder com rapidez. Por quê? A janela de transferência árabe termina na próxima semana, nessa semana agora. Se não essa, talvez na outra. É que eles falaram na semana que vem. Então, se a gente está entrando numa semana, creio eu que talvez seja essa. Mas pode ser na próxima. Ou seja, precisa ser rápido. E assim, e se o Vasco não aceitar o molde nesses negócios, ou não tiver um final feliz nessa negociação, o time árabe precisa correr para ter um outro lateral que eles estão precisando. Então o Vasco precisa responder essa proposta com rapidez, e agora a gente só tem que ver como que vai ficar justamente o futuro dessa negociação. Vai rolar o empréstimo? Não vai rolar o empréstimo? Quais serão os moldes finais dessa negociação? Vamos ver. Agora vamos para o último assunto do vídeo. Ontem, depois do jogo contra a Portuguesa, o jornalista Lucas Pedrosa falou em sua live que o Vasco conseguiu chegar a um acordo verbal para a renovação do Pablo Verratti, o nosso pirata. Na partida contra o Madureira, o Pablo Verratti deu uma declaração forte à Vasco TV justamente sobre as coisas que saíram na mídia, sobre essa questão da renovação, sobre o que ele tinha pedido, sobre o que ele não tinha pedido, enfim, uma resposta definitiva sobre o que ele de fato quer. Vamos ouvir novamente essa entrevista. Se falaram muita coisa minha na feria, fim de campeonato, que me iba para um lado, que não ia voltar a la pretemporada, que pide um salário que é mentira, que foi mentira. Mas eu sempre fico trabalhando tranquilo e acho que merezco um pouco de respeito, porque yo siempre respeté y honré esta camisa y lo voy a hacer hasta el último día que me toque vestirla. Mas no gosté de todo lo que se faló, de que algunos torcedores acreditaron de toda esa mentira, mas eu fico aqui, voy a ficar aqui hasta que me mandem embora, tá? Bom, o contrato ainda não foi assinado, mas se encaminha para um final feliz. Ainda faltam pequenos detalhes justamente para a assinatura do contrato. O Verratti melhoraria o seu salário, mas não chegaria a 1 milhão por mês, como foi veiculado, que foi pedido, se não me engano foi pelo GE. E o contrato iria até 2026, sem nenhuma meta a ser cumprida esse ano, para que o contrato seja renovado para 2026. Ele seria válido direto até 2026. A diretoria valoriza muito o Verratti. Eles veem nele uma liderança extremamente positiva do vestiário e um atacante que entrega gol, que é muito importante para as aspirações do Vasco nesse ano, que, se Deus quiser, e o Vasco e a sua diretoria fizerem por onde com as contratações, há de ser muito melhor. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, não esquece também, caso esse vídeo tenha aparecido para você do nada e você ainda não é inscrito no canal, de se inscrever no canal e também, se possível, compartilhar com outros vascaínos nos grupos de WhatsApp, que eu sei que a maioria tem, sobre esse vídeo. A gente vai ter vídeos diários, vou voltar a fazer os vídeos diários, estava tentando acertar algumas coisas, mas vamos voltar a ter vídeos diários aqui no canal, tá bom? Novamente, muito obrigado, um grande beijo, um abraço e saudações vascaínas.